Bem-vindos à nossa apresentação sobre um dos mitos mais persistentes da neurociência, a ideia de que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Este slide de abertura estabelece o tema central que iremos explorar. O título destaca em laranja vibrante o número 10%, simbolizando o foco da nossa investigação científica. Ao longo desta apresentação, vamos revelar a verdade científica que pode surpreender muitas pessoas que ainda acreditam nesta afirmação popular. Começamos nossa jornada perguntando: será mesmo que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro? Esta é uma das crenças mais persistentes e populares sobre o funcionamento da mente humana. O mito foi propagado por diversas fontes ao longo das décadas. Filmes de Hollywood que dramatizam essa ideia. Livros de autoajuda que prometem desbloquear o potencial não utilizado, e até mesmo pessoas que afirmam possuir poderes sobrenaturais. Neste slide, apresentamos 3 contextos principais onde o mito se manifesta. Primeiro, a cultura popular, incluindo filmes, livros e mídias sociais que perpetuam esta crença. Segundo, o uso do mito por defensores de poderes sobrenaturais, como telepatia e clarividência, que afirmam que essas habilidades residem nos supostos 90% não utilizados do cérebro. Mas aqui está a revelação surpreendente. A ciência moderna tem uma resposta definitiva e inequívoca para esta questão. O número destacado em laranja, 100%, representa a verdade científica. Utilizamos todo o nosso cérebro, e as evidências que apresentaremos ao longo desta apresentação são irrefutáveis. Para entender como este mito se tornou tão difundido, precisamos voltar no tempo e examinar suas origens históricas. Este slide apresenta uma linha do tempo visual que mostra a evolução da ideia ao longo de décadas. Em 1907, o psicólogo americano William James escreveu uma observação importante sobre o potencial humano. Ele afirmou que, comparado com o que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados, fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos possíveis recursos mentais e físicos. É crucial entender que James estava se referindo ao potencial humano e à energia mental, não à quantidade física de tecido cerebral utilizado. Sua afirmação era filosófica, não científica. Avançando para 1936, encontramos Dale Carnegie, autor do famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Carnegie popularizou a versão numérica do mito ao escrever que o professor William James de Harvard costumava dizer que a pessoa média desenvolve apenas 10% de sua capacidade mental latente. Esta citação, embora imprecisa e distorcida, expôs milhões de leitores à versão inicial do mito. O que vemos aqui é uma transformação crítica. Uma ideia filosófica sobre potencial humano foi gradualmente transformada em uma afirmação pseudocientífica específica sobre o uso físico do cérebro. Esta distorção histórica é fundamental para entender como o mito ganhou tanta força. O mito encontrou terreno extremamente fértil na cultura popular, especialmente em Hollywood. Este slide explora como a indústria cinematográfica amplificou enormemente a crença através de filmes de grande sucesso comercial. Em 2011, o filme Limitless apresentou um protagonista que desenvolve habilidades extraordinárias ao supostamente acessar mais do que os 10% normais do cérebro através de uma droga experimental. 3 anos depois, em 2014, o filme Lucy levou o conceito ainda mais longe, mostrando uma personagem que adquire poderes sobre-humanos ao desbloquear progressivamente mais porcentagem do cérebro, chegando eventualmente a 100%. Estes filmes, embora claramente fictícios, reforçaram profundamente a crença popular de que temos vastas reservas cerebrais inexploradas esperando para serem ativadas. Paralelamente ao cinema, defensores de fenômenos paranormais também abraçaram o mito. A lógica é sedutoramente simples. Se os cientistas não sabem o que fazer com os outros 90% do cérebro, então deve ser aí que residem as capacidades telepáticas, a clarividência e outros poderes místicos. A promessa de potencial não realizado torna o mito irresistivelmente atraente para milhões de pessoas. É uma narrativa reconfortante que sugere que todos nós temos habilidades
habilidades extraordinárias apenas esperando para serem desbloqueadas. No entanto, como veremos nos próximos slides, a realidade científica conta uma história completamente diferente. Agora entramos na parte científica da nossa apresentação, começando com uma das evidências mais visuais e convincentes contra o mito: a neuroimagem moderna. A ressonância magnética funcional, conhecida como fMRI, é uma tecnologia revolucionária que permite aos cientistas observar a atividade cerebral em tempo real. Ela funciona medindo o fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio em diferentes regiões do cérebro. Quando uma área do cérebro está ativa, ela consome mais oxigênio, e a fMRI detecta essas mudanças. O gráfico de barras horizontais neste slide apresenta dados concretos e surpreendentes. Durante o repouso, quando estamos simplesmente relaxando sem fazer nada em particular, mais de 85% do cérebro mantém atividade significativa. Durante o sono, quando poderíamos esperar a menor atividade cerebral possível, ainda observamos aproximadamente 80% do cérebro em funcionamento ativo. Quando realizamos tarefas simples do dia a dia, este percentual sobe para 90%. E durante atividades complexas que exigem concentração e processamento cognitivo intenso, praticamente 95% do cérebro está engajado simultaneamente. Estes números demolem completamente o mito dos 10%. Se realmente utilizássemos apenas uma pequena fração do nosso cérebro, a fMRI revelaria grandes áreas escuras e inativas. Em vez disso, o que vemos é um órgão brilhante e intensamente ativo, com diferentes regiões se comunicando constantemente em padrões complexos e coordenados. A segunda linha de evidência contra o mito vem da análise do consumo energético cerebral, e os números aqui são absolutamente impressionantes. O cérebro humano é um órgão metabolicamente caro. Apesar de representar apenas 2% do peso corporal total, ele consome aproximadamente 20% de toda a energia metabólica que nosso corpo produz. Esta é uma proporção extraordinária. Um órgão relativamente pequeno consumindo 1/5 de toda a nossa energia. Mais especificamente, o cérebro consome cerca de 120 gramas de glicose por dia. Esta é uma quantidade substancial de energia, e o que é particularmente revelador é que esta proporção permanece notavelmente constante. Não importa se estamos resolvendo problemas matemáticos complexos ou simplesmente descansando no sofá, o consumo energético do cérebro se mantém essencialmente o mesmo. Aqui está o argumento evolutivo crucial. Se realmente utilizássemos apenas 10% do cérebro, seria evolutivamente irracional manter um órgão tão metabolicamente caro. A seleção natural, ao longo de milhões de anos, tende a eliminar características que impõem custos metabólicos sem benefícios adaptativos correspondentes. Pense nisso. Nossos ancestrais viviam em ambientes onde a comida era escassa e cada caloria contava para a sobrevivência. Manter 90% de um órgão caro e não funcional teria sido um desperdício massivo de recursos. Aqueles indivíduos teriam sido superados evolutivamente por aqueles com cérebros mais eficientes. O cérebro consome 120 gramas de glicose por dia, uma quantidade que seria um desperdício absurdo se 90% do órgão fosse desnecessário. A evolução simplesmente não permitiria tal ineficiência. A terceira linha de evidência vem da neurologia clínica e fornece uma prova direta e devastadora contra o mito dos 10%. A lógica é simples e irrefutável. Se realmente 90% do cérebro fosse dispensável e não utilizado, então a maioria das lesões cerebrais deveria ser assintomática. Danos a essas áreas não utilizadas não deveriam causar problemas, mas a realidade clínica é completamente oposta. Lesões mesmo muito pequenas em regiões específicas do cérebro podem ter consequências devastadoras. O exemplo perfeito é o mal de Parkinson, destacado neste slide. A doença de Parkinson afeta principalmente uma região chamada substância nigra pars compacta, uma área minúscula no mesencéfalo. Esta região representa muito menos que 1% do volume cerebral total, uma fração minúscula. No entanto, sua degeneração causa sintomas motores severos e incapacitantes. Os 3 sintomas principais ilustrados no slide são tremor, tremores involuntários
especialmente nas mãos, rigidez, músculos tensos e inflexíveis, e bradicinesia, lentidão de movimentos. Estes sintomas profundamente debilitantes resultam da degeneração de menos de 1% do cérebro. Neurocirurgiões que operam o cérebro para tratar epilepsia, tumores ou outras condições devem mapear cuidadosamente cada área cerebral antes de remover qualquer tecido. Eles fazem isso porque sabem, através de décadas de experiência clínica, que danos mesmo a pequenas áreas podem ter consequências funcionais significativas. Se o mito dos 10% fosse verdadeiro, a neurocirurgia seria muito mais simples e menos arriscada. Mas a realidade é que praticamente cada milímetro do cérebro tem função importante e identificável. Agora, vamos nos aprofundar nos argumentos evolutivos contra o mito, explorando tanto a perspectiva da seleção natural quanto os custos extraordinários do desenvolvimento cerebral infantil. Do ponto de vista da seleção natural, a questão é clara: a evolução favorece a eficiência. Características que impõem custos sem benefícios são eliminadas ao longo de gerações. O cérebro, consumindo 20% da energia corporal, apesar de representar apenas 2% do peso, é um investimento metabólico massivo. Humanos primitivos que dedicassem recursos físicos escassos para crescer e manter grandes quantidades de tecido cerebral em excesso teriam sido superados evolutivamente por aqueles que gastaram esses recursos preciosos em coisas mais necessárias para sobrevivência e sucesso reprodutivo. A pressão evolutiva teria eliminado rapidamente qualquer desperdício cerebral. O desenvolvimento cerebral infantil fornece evidências ainda mais impressionantes. Durante a infância, o cérebro pode consumir até 43% da energia diária total do corpo. Quase metade de toda a energia que uma criança consome vai para alimentar o cérebro em desenvolvimento. O pico de demanda de glicose cerebral ocorre durante a infância, atingindo 66% da taxa metabólica de repouso. Este número extraordinário demonstra o custo metabólico massivo do desenvolvimento cerebral humano. Pesquisas mostram que os altos custos do desenvolvimento cerebral humano exigem uma compensatória desaceleração do crescimento corporal. As crianças humanas crescem mais lentamente do que seria esperado para um primata de nosso tamanho, precisamente porque tanta energia está sendo desviada para o desenvolvimento cerebral. Este padrão de desenvolvimento, crescimento corporal lento combinado com desenvolvimento cerebral intensivo, não faria absolutamente nenhum sentido evolutivo se a maior parte do cérebro fosse desnecessária. Seria um desperdício biológico absurdo. O conceito de neuroplasticidade fornece insights adicionais fascinantes sobre por que o mito dos 10% é biologicamente implausível. A plasticidade sináptica é um processo fundamental do desenvolvimento cerebral. Durante o desenvolvimento, o sistema nervoso forma muito mais sinapses, as conexões entre neurônios, do que finalmente serão mantidas na vida adulta. Este é um processo deliberado e importante. As sinapses que não são utilizadas durante períodos críticos do desenvolvimento são eliminadas através de um processo chamado poda sináptica. Este mecanismo garante que apenas as conexões neurais funcionais e necessárias sejam mantidas. É literalmente um princípio de use ou perca, use it or lose it. Se 90% do cérebro fosse genuinamente desnecessário e não utilizado, esperaríamos ver degeneração massiva dessas regiões durante o desenvolvimento normal. O processo de poda sináptica eliminaria essas áreas inúteis, mas isso não ocorre. Em vez disso, o que observamos é um cérebro que mantém e refina suas conexões, mas não elimina grandes regiões inteiras. As evidências de cirurgia cerebral reforçam este ponto. Neurocirurgiões que operam o cérebro para tratar epilepsia ou tumores devem mapear cuidadosamente todas as áreas cerebrais antes de remover qualquer tecido. Eles fazem isso porque sabem que danos mesmo a pequenas áreas podem ter consequências funcionais significativas. A estimulação elétrica direta de diferentes regiões cerebrais durante cirurgias revela que praticamente todas as áreas têm funções identificáveis. Não existem grandes regiões silenciosas ou não funcionais que correspondam aos supostos 90% não utilizados.
Um conceito particularmente fascinante é a rede de modo padrão, Default Mode Network. Esta rede cerebral permanece ativa mesmo quando não estamos executando tarefas cognitivas específicas. Quando você está simplesmente descansando ou deixando sua mente vagar, esta rede está trabalhando ativamente. Grandes porções do cérebro nunca estão verdadeiramente dormentes, como o mito dos 10% sugeriria. Chegamos à conclusão da nossa apresentação, e a mensagem central é clara e inequívoca. As evidências científicas demonstram que utilizamos essencialmente 100% do nosso cérebro. Esta descoberta, longe de ser decepcionante, revela extraordinária eficiência e complexidade do órgão mais sofisticado conhecido no universo. O cérebro humano é uma maravilha da engenharia biológica. Considere este fato impressionante. O cérebro processa informações sensoriais, gera consciência subjetiva, controla movimentos precisos, regula emoções complexas, armazena memórias de toda uma vida e coordena todas as funções vitais do corpo. Tudo isso utilizando apenas 20 watts de energia. Isso é menos energia do que uma lâmpada comum consome. Esta eficiência notável não demonstra desperdício, mas sim otimização evolutiva refinada ao longo de milhões de anos. Cada região, cada conexão neural foi moldada pela seleção natural para desempenhar funções específicas e importantes. O mito dos 10% persistiu porque oferece a promessa sedutora de potencial não realizado. É reconfortante pensar que temos vastas reservas de habilidades não exploradas. Mas a realidade científica é ainda mais impressionante. Nosso cérebro já funciona em sua capacidade total, representando o auge da complexidade biológica. Então, onde está a verdadeira oportunidade de melhoria? Não em ativar partes dormentes que não existem, mas em otimizar o funcionamento de nossa máquina neural já extraordinariamente ativa. Os métodos baseados em evidências para otimização cerebral incluem exercício físico regular, que aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e promove a neurogênese. Sono adequado, essencial para a consolidação de memórias e limpeza de toxinas cerebrais. Nutrição balanceada, fornecendo os nutrientes necessários para a função neural ótima. E aprendizado contínuo, que fortalece conexões sinápticas e mantém o cérebro ágil. A neuroplasticidade oferece oportunidades reais de melhoria cognitiva através da formação de novas conexões sinápticas e fortalecimento das redes neurais existentes. Estas mudanças, embora reais e significativas, ocorrem dentro de um cérebro já totalmente ativo e funcional. A verdadeira oportunidade de melhoria reside não em ativar partes dormentes, mas em otimizar o funcionamento de nossa máquina neural já extraordinariamente ativa. O cérebro humano, utilizando seus 100% de capacidade, continua sendo o objeto de estudo mais fascinante da ciência moderna. Não porque tenhamos potencial não utilizado esperando para ser desbloqueado, mas porque sua complexidade ativa atual continua revelando mistérios surpreendentes sobre a natureza da consciência e cognição humanas. Se sua mente explodiu com esse hack, toque no botão de inscrever-se. É de graça e você garante que nunca mais vai perder um tutorial ou enigma que pode mudar seu dia.